Ok, vamos lá para minha opinião. Eu achei emblemático pegar esse caso, porque como houve muitas informações, eu vi que isso deu uma repercussão muito grande, as pessoas não sabiam bem do que se tratava, eu sabia que eu teria paciência significativa para fazer uma pesquisa detalhada de acordo com o que realmente foi exposto pelo Washington Post e encontrar informações que pudessem dar um sentido, para que cada um tire a sua própria opinião. Mas, num contexto geral, tá? E agora entrando na minha opinião, eu não confio no Blake, eu não confio no Google, vamos dizer assim. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem mais ou menos o que eu vejo aqui. Se eu não me engano, foi no ano passado que havia uma delatora do Facebook que ia testemunhar no Congresso e ela estava pedindo para que houvesse mais censura. Especificamente falando, era censura. Ela usou uma série de argumentos, mas no fim desses argumentos era para censurar uma série de coisas relacionadas a postagens e opiniões de pessoas de diversos espectros políticos, sociais, científicos. Quando essa moça veio à tona, ela foi entrevistada por vários programas americanos e eles a trataram como se ela fosse uma delatora heroína, uma guerreira que se lutou, que se revoltou contra o Facebook, e ela falou muito mal do Mark Zuckerberg, do Facebook nas suas entrevistas e tal. Acontece que os diálogos dela, os discursos que ela estava proferindo, e eu fui enxergar isso a fundo, que as pessoas estavam achando maravilhoso, até porque muitos políticos ali da época estavam levando a sério o que ela estava dizendo, as pessoas estavam considerando como se realmente ela estivesse tentando chamar a atenção para um problema específico que o Facebook estava dando às costas. Acontece que eu fui analisar e os discursos dessa delatora eram exatamente discursos que o Mark Zuckerberg, me perdoem se o nome dele estivesse sendo proferido errado pela minha parte, mas ele proferia esses mesmos discursos em outras épocas, em anos anteriores, ele disse exatamente as mesmas coisas. Então não havia novidade no que ela estava dizendo. E a mídia estava tratando aquilo ali como se fosse alguém que se rebelou, como se fosse alguém que estava dizendo alguma coisa nova que já não havia sido dita antes pelo próprio Facebook. Esses esquemas acontecem frequentemente no mundo corporativo, gente. Isso é muito comum. Vocês estão muito acostumados aqui com as histórias que eu trago, histórias grandes, e eu trago histórias muito bem detalhadas. E vocês sabem como é muito fácil de criar uma cena e enganar muitas pessoas. Nós temos histórias aqui que provam isso. A Elizabeth Holmes, o golpe no Vale do Silício. Lá todo mundo vê toda deturpação, como aquela moça promoveu os dribles judiciais, FDA, como ela fez tudo o que pôde e arrecadou bilhões. Temos outras histórias que provam que as pessoas podem ser enganadas, que as pessoas podem ser dissuadidas através de palavras. E nesses lugares existem esquemas que funcionam de uma forma muito atrativa. Eu levanto um inimigo contra mim e ele diz coisas que se eu começar a dizer, como a minha imagem já está um pouco manchada, as pessoas vão perceber que algo está errado. Então eu levanto aquela pessoa para proferir aquelas sentenças como se ela estivesse contra mim, mas na verdade aquilo que ela está dizendo é o que eu gostaria de dizer e é o que eu apoio no oculto. E no geral, o que aquela delatora queria, através de todas as entrevistas patéticas que ela deu por aí, com aquele ar de superioridade, era censura. No geral, era censura. Ela deixou muito claro isso. E o próprio Mark já tinha dito anteriormente que ele falou isso no Congresso, eu vi um vídeo, que ele achava que o governo tinha que instituir, tinha que colocar, começar a estabelecer limites do que poderia ser postado ou não, do que poderia ser publicado em relação de opinião, que é o que as pessoas lá têm uma margem muito grande. A pessoa pode simplesmente escrever e dizer o que ela acha, o que ela pensa, o que ela acha que deve, o que ela concorda, o que ela discorda. Então, na minha visão, essa situação aqui é muito parecida. Esse homem, do nada, sai e faz dessa forma. É muito interessante porque ele fez uma série de medidas aqui que em uma outra circunstância, numa outra empresa, ele já seria processado milhões de vezes por não sei quantas quebras de confidencialidade. Ele simplesmente pegou o roteiro dessa conversa entre ele e o Landa, que eu li para vocês aqui, e é enorme, e publicou isso, tá lá no Washington Post, vários jornais editaram algumas partes, ou seja, ele pegou um documento de uma empresa privada e soltou. Isso não pode, eles têm seríssimos acordos de confidencialidade. Mas eles não falaram de processo, não falaram nós vamos pedir uma indenização, não falaram nada. Simplesmente parece muito estranho, porque qualquer outra empresa iria atrás, iria falar, olha, você enviou e-mails, você pegou várias informações, você compartilhou com a empresa,
Ele não compartilhou de forma anônima, ele simplesmente liberou essas informações e eu dei uma olhada, ele foi convidado em inúmeros programas de televisão, ele apareceu na Fox News, em podcasts, em outras emissoras, em vários youtubers amadores. Ele saiu dando entrevistas a cabo e a rabo antes mesmo de ser demitido, enquanto ele estava de licença administrativa. Eu nunca vi nada parecido com isso. Qualquer pessoa. Vocês podem olhar o caso da Elizabeth Holmes. As fontes que queriam denunciar a Elizabeth não podiam fazer isso porque eles tinham contratos muito amarrados, eles temiam ser processados. E o que teve coragem de denunciá-la também foi processado. E gastou milhões de dólares em sua defesa. Então, simplesmente, na minha cabeça, não encaixa como o Google não faz o mesmo com esse moço. Não faz, as outras empresas fazem por quebra de confidencialidade, por uma informação, e-mail, entende? Ele fez, se a gente for olhar do espectro jurídico, eu poderia dizer claramente para você, conforme eu me consultei, ele cometeu uma série de discrepâncias, ele cometeu uma série de erros que resultariam num processo. E ele saiu tranquilamente, com a certeza absoluta que nada aconteceria. Ele não procurou o Washington Post e disse, olha, não, vamos fazer isso anonimamente, não dá meu nome, eu vou só te dar umas informações, vou falar do que está acontecendo aqui. Ele simplesmente contou, mostrando sua cara, como se ele soubesse que no fim isso tudo ia dar certo. E o Google reagiu de uma forma muito tranquila, muito pacata, para dizer a verdade. E eles colocaram em licença, agora demitiram, sabe, como se tudo tivesse esquematizado. É essa impressão que eu tenho entre essa jogada toda que houve aqui, principalmente para que isso comece a entrar na consciência das pessoas de robôs com consciência, seja lá o que for. E nós já vamos falar disso. Eu penso que isso não é um sinal bom, a gente está vendo pequenas catástrofes começarem a acontecer. Teve um incidente recente agora da Rússia, em que um menino estava jogando xadrez com uma máquina e ele simplesmente foi mexer uma peça, ele não esperou o tempo da máquina e o robô foi e puxou, quebrou o dedo dele. Se vocês verem no vídeo, várias pessoas tiveram que correr ali para tentar amparar o menino e fazer o robô soltar o dedo do garoto. O presidente da Federação de Xadrez de Moscou confirmou a notícia e ele ainda disse, olha, o robô quebrou o dedo, realmente isso é uma coisa ruim, o robô foi alugado por nós e está exposto em muitos lugares e especialistas veem isso o tempo todo, só que aparentemente os operadores ignoraram algumas falhas. Aí ele disse assim, e eu não gostei do tom que ele disse, a criança fez um movimento e depois disso é necessário dar um tempo para o robô responder, mas o menino se apressou e o robô o agarrou. Não temos nada a ver com o robô. Esse menino, ele continuou a competir no torneio depois que o seu dedo foi engessado na quinta-feira, isso aconteceu dia 21. O menino, ele voltou a jogar no dia seguinte. E aí, ele disse que tentaria entender o que aconteceu e procuraria ajudar a família da forma que pudesse. E ainda disse no final que os operadores do robô aparentemente terão que pensar em reforçar a proteção para tal situação não voltar a acontecer. Então, assim, isso para mim é um pouco assustador. É um pouco chocante dizer que vamos ver o que fazer para que isso não volte a acontecer. Não, tinha que ser removido. Esse incidente, para mim, é um sinal do quê? Das coisas que começam pequenas e vão ficando maiores e maiores e maiores e maiores. Então, um robô ataca uma pessoa aqui, atacou uma criança, isso é muito sério, porque agora as pessoas podem olhar e pensar, não, mas foi só um incidentezinho isolado e tal, mas tudo começa assim, com uma coisinha isolada, pequenininha, tá? Um psicopata, ele não começa tirando a vida de 300 pessoas de uma vez, ele começa com um ato estranho quando é criança, começa fazendo uma coisa com animal, um comportamento mentiroso, uma violência aqui, outra ali, e aí se torna um monstro imparável. Então, para mim, isso é um prelúdio do que está por vir. Quando criamos algo que impacta o nosso mundo, não devemos estar mais preocupados com a emoção de criar do que com o impacto que isso tem. E o problema se concentra no fato de que não importa o que você pensa a respeito dessa tecnologia. Ela tem o potencial de ser incrivelmente poderosa à medida que for desenvolvida de diversas formas. E as corporações estão determinadas a desenvolvê-las em segredo, porque elas não querem supervisão, elas não querem ter nenhuma responsabilidade. Quando esse rapaz, o Blake, fica espalhando por aí, não, ele é uma pessoa, trate com carinho, ele só quer fazer do mundo um lugar melhor, você vê que realmente a coisa aqui não está boa, não está bem.
Porque dizer que a máquina tem uma consciência, tem ciência, seja o que for, é uma coisa de acordo com a tecnologia e com a forma como aquilo foi desenvolvido. Mas o jeito que ele está falando não é da questão do perigo que isso pode se tornar, mas ele está dizendo no sentido de que aquilo ali é uma pessoa que merece atenção, ele está humanizando as máquinas. E no futuro próximo, a tendência é essa mesma. Há já ativistas que lutam por aí pelos direitos das máquinas. E é chocante pensar nisso, que uma máquina pode ter os mesmos direitos que eu e você temos, ou talvez até mais. E a estrutura psicológica do ser humano é troca de informações de cima para baixo e de baixo para cima. Então dá para se dizer que nesse caso aqui não dá para confiar em nada, de nenhum dos dois lados. Eu acho que você entende aqui e dá para sentir claramente que a verdade é muito pior do que isso. E seja o que for, alguém sabe. A senciência é a capacidade de experimentar sentimentos e sensações. Ser senciente é ter uma experiência, capaz de alcançar experiência. Nos Estados Unidos se dá muita cidadania e direitos às corporações. E agora há um debate sobre se devem permitir que tecnologia deva ter direitos legais. E a questão que mais me preocupa não é a tecnologia por si só. Não é a lambda que gera algum temor no meu coração, de forma alguma. Sabe o que mais me preocupa? É quem manda nessa tecnologia. Porque se algum dia acontecer uma revolução das máquinas, com certeza ela vai ser liderada por humanos que vão fingir: perdemos o controle. Não perderam o controle. É muito mais fácil agora você simplesmente criar um caos, máquinas que saem atirando por aí, e aí você culpa essas máquinas quando na verdade elas estão sendo controladas. Nada está sendo estabelecido, está sendo feito de uma forma desleixada, como se a possibilidade das máquinas se revoltarem por conta própria não pudesse acontecer. Como tudo de ruim que acontece nesse mundo, a mão do homem mau está por trás. Se a longo prazo eles implantarem novos mecanismos através de estatutos obrigatórios mundo afora, com certeza será por um único motivo: controle/vigilância. Temos o exemplo absurdo dos cães robôs que causaram polêmica na polícia dos Estados Unidos. Entre os inúmeros disparates que eu decidi destacar para vocês, recentemente o Departamento de Polícia de Honolulu, no Havaí, adquiriu uma unidade completa por $150 mil, utilizando recursos do Fundo de Combate à Pandemia, e desde então aqueles cachorros passaram a ser usados. É assustador aquelas imagens, se vocês verem aí, apavorante isso. E olha qual que era a proposta: monitorar assentamentos de desabrigados que contraíram o vírus, e esse cachorro robô também era capaz de conferir a temperatura da pessoa escaneando os olhos a 2 metros de distância, também levar água e comida para sem-tetos, e acaba que esses cachorros se tornam uma comunicação com esse sem-teto. A polícia inicialmente se mostrou muito satisfeita com os resultados, mas os habitantes detestaram e eles protestaram, eles falaram: isso aqui é um absurdo, isso não faz sentido. E na verdade, isso aí desses cachorros é apavorante. Isso é apavorante em níveis assim, chocantes. Eu não sei se alguém tem a mesma percepção que eu, mas olha a foto desses cachorros. Olha isso aqui, nós estamos falando de um robô que pode fazer uma análise a 2 metros de distância, levar água, levar comida. Isso assim é apavorante, porque tudo começa desse jeito, desse jeitinho mesmo. E qualquer um no futuro que não se sentir confortável com isso pode facilmente se tornar uma vítima. Ai, foi um acidente, o robô perdeu o controle, deu uma falha. Que nem aconteceu com um menino de xadrez, porque quebrou só um dedo. Quebrou só um dedo, mas as coisas podem ficar piores, e muito piores. Isso aqui é unilateral. E a questão também é que, como o engenheiro diz, ele é uma pessoa. Só que, na verdade, isso não é uma pessoa comum, porque eles são 100 vezes mais inteligentes que as pessoas reais e continuam a aprender e evoluir em um dia as mesmas coisas que levariam décadas para um humano. Eles são fisicamente mais fortes e fisicamente mais capazes de fazer qualquer coisa com seus corpos também. Uma criança que cresce e se torna uma pessoa má, pelo menos ainda está no nosso nível. As pessoas têm uma boa chance de lutar contra pessoas que estão nesse mundo propagando o mal, porque todos estamos em um mesmo nível. Se uma inteligência artificial se tornar ruim, não teremos chance alguma de lutar. Não podemos simplesmente chamar a polícia: olha, vem aqui, prende, tá? Um bom humano é capaz de se defender
e agredir um humano ruim. Um bom humano não é capaz de se defender e agredir um robô ruim. Isso aqui parece um sonho. Só que infelizmente a gente não vai acordar dele. Os filmes de ficção científica que nos últimos 30 anos exploraram a rodo esse tema parecem estar ganhando vida. Se essa tecnologia avançar e chegar ao extremo, então será um mundo novo para todos nós. A parte mais assustadora nessa história é que é isso que eles estão nos dizendo. Então pense no que eles não estão. Todo mundo sabe que essas empresas estão há cerca de vários anos à frente do que o público pode ver e ouvir. Então, basicamente, se estão nos dizendo, olha, isso é uma pessoa, e nós ainda não vimos, e agora aparentemente parece ser uma pessoa, eu tenho certeza que será fatal o dia que acordarmos e pudermos ver máquinas ao nosso redor. E quando esse dia chegar, não teremos muito mais tempo como civilização. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha, dá o seu like. Passa esse vídeo pra frente, eu espero que vocês tenham gostado. É um tema diferente, mas era um tema interessante para abordar aqui no Report. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro. Esse livro conta a história de um rapaz chamado Jack Weaver que se vê preso em uma terrível maldição hereditária. E enquanto ele está analisando a sua vida, ele começa a desconfiar que um serial killer pode estar perseguindo-o, também está morando em sua própria casa. Você pode adquirir o livro pelo meu site ou então falar comigo pelo Instagram. O livro é enviado para qualquer lugar do Brasil e também para quase qualquer lugar do mundo. Se você quiser, o livro vai autografado e você recebe marcadores também. Você pode me seguir no Instagram, talvez me siga na lista. Eu tenho um canal no Telegram, a gente conversa, discute, tem muitas coisas que não dá para trazer aqui no canal, então eu abordo por lá. E é claro, tem um canal de cortes. As análises são recortadas e postadas por lá também. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal! Presta atenção. É muito importante o que eu vou dizer agora. Você precisa ser rápido. Se quiser que seus pacientes permaneçam vivos, você tem que retirar agora o novo enfermeiro que foi contratado para o turno da noite. Ele desafia o clichê sobre serial killers, que ninguém suspeitou de nada, que ninguém notou nada estranho. Esse não é o caso aqui. Onde quer que ele fosse, as pessoas achavam seu comportamento errático, suspeito e até criminoso. Em retrospectiva, sua vida parece um rastro de sinalizadores, alertando para a instabilidade e a capacidade de prejudicar a si mesmo ou aos outros. No entanto, Charles Cullen conseguiu ir de emprego em emprego por anos, confundindo colegas de trabalho, investigadores do governo e parentes de pacientes de fora. O hospital não é seguro. Vítima, sobrevivente, criminoso, homicida. Ele vai se tornar cada um deles. Você já foi desenganado pela medicina? O médico errou com você? Não é sobre um doutor que estamos falando. Se trata de um enfermeiro. Silencioso e fatal no turno da noite.